Olá, eu sou a Bruna Melhorança, sou atriz, apresentadora e locutora. Eu sou a Aline Fonseca, jornalista e assessora de imprensa, e esse é o Rasgando Checklist. E esse é o podcast feito para você, que assim como nós ainda não entendeu o que era para fazer, mas continua tentando. Exatamente, para você que acreditou que os 30 era a idade do sucesso, mas cá está aos 40, se sentindo enganada e desiludida, né, Aline? Então se você já passou dos 30 e ainda não ticou quase nada daquele checklist de adulto prêmio, não se preocupe, você é muito bem-vindo e bem-vinda aqui. Mas se você já ticou também não tem problema não, viu, gente? Você também é muito bem-vindo. Aliás, a gente quer saber o caminho das pedras, Exatamente. Né? Pode contar pra gente, você aí que ticou tudo, pode contar pra gente, é muito bem-vindo. E aqui a gente quer saber, né, Aline, sobre as pessoas que estão aí no processo ainda, como a gente, tentando, construindo, caindo, levantando. São essas histórias que interessam aqui pra gente, né, amiga? Exatamente. E a gente quer saber do processo, né? Essa é a ideia. Compartilhar nossas angústias, que tenho certeza que pode ser as mesmas que vocês têm. E hoje a gente tem a nossa primeira convidada, né, Bruna? Maravilhosa. Ela vai falar de um tema que muito nos interessa, que é a transição de carreira. Como vocês sabem, a gente sempre pesquisa sobre os temas que abordamos aqui. E segundo uma pesquisa da Cato, do início desse ano, né, que foi feita exclusiva para a CNN, 42% dos profissionais brasileiros tinham a intenção de mudar de carreira em 2025. E 42% é muita gente, né? É muita coisa, né? E que muitas pessoas que estão aí de alguma forma insatisfeitas, né? Porque existem vários motivos aí para as pessoas, né, mudarem de carreira, né? E a gente que não é boba nem nada, falando desse tema, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Camila Rigoff, ela que é especialista em carreira, docente de gestão de pessoas e liderança, além de ser expert em currículo e LinkedIn. Muito bem-vinda, Camila, e muito obrigada por aceitar a nossa primeira convidada aqui do nosso podcast. Obrigada, Bruna. É um prazer revê-la. Aline, um prazer conhecê-la. Estou muito contente e bora ajudar os millennials nesse processo de recolocação. Bora, eu e a Camila, a gente se conheceu justamente num curso lá no Senac, onde ela é professora e também foi aluna desse curso de produção de podcast, né? A gente tá falando aí de se reinventar, né? E a gente se conheceu justamente se reinventando aí, né? Então, para começar, Camila, eu queria que você contasse a sua própria história de transição de carreira, que é muito bonita, é impressionante, eu já sei, mas vocês ainda não sabem. Então, você podia contar pra gente aí pra abrir nosso bate-papo. Legal, vamos lá. Então, eu sou a doida dos cursos, né? Eu adoro estudar e como vocês têm falado, né? Nos últimos episódios, a gente monta o plano A, B, C, vamos o alfabeto inteiro. Hoje eu tenho 35 anos e eu comecei a minha jornada aos 14, né? Comecei como aprendiz no Senai e na área industrial. Sou mecânica, sou metalúrgica e comecei ali na área da engenharia, né? Que já era pra época, o que uma mulher está fazendo nesta área, né? Mas eu consegui desbravá-la com muito apoio dos meus pais, né? Inclusive, nessa jornada, né? Aluna aí de escola pública a vida inteira, para conseguir entrar no Senai, enfim, na faculdade, madrugadas a fio com meu pai estudando matemática. Meu pai fez até o ensino médio, mas é um grande gênio aí dos cálculos. Então, comecei aí na área industrial, segui um bom tempo, porque eu gostava de métodos e processos. Depois que eu participei de um curso, uma segunda graduação lá no Senac, processos gerenciais, uma matéria ganhou meu coração. Gestão de pessoas, e eu entendi que eu gostava mais de gente do que de processos, enfim. Do que de máquinas. Do que de máquinas, né? Vamos falar com pessoas. Só que ainda dava aquele medo, né? Nossa, mas eu tenho uma jornada na engenharia, né? O que eu vou fazer? Aí vai ter um ponto de virada, que eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas aí eu comecei a me especializar nessa área de gestão de pessoas, recursos humanos, comecei a empreender com a minha própria consultoria, conciliando ali num primeiro momento com a minha ocupação principal. Depois dessa virada, que a gente vai conversar,
fiz a minha transição por completo, né? E eu já atuo com consultoria, já são mais de 3.000 clientes atendidos no Brasil e no exterior. E sou professora, né? Encontrei aí com o meu propósito de transformar vidas através da educação. E só antes da próxima pergunta, você trabalhava, era no metrô, não era alguma coisa? Era CPTM. Tive o prazer, né, de ser ferroviária ali por 13 anos, né? Uma outra área ali, manutenção. Na prática mesmo, todo mundo pergunta, nossa, mas de verdade? De verdade. De verdade. Começando ali na manutenção preventiva dos trens, né? E chegando ali até a equipe de apoio da gestão da manutenção. Foram 13 anos fantásticos. Sim, ou seja, foi uma mudança mesmo, de máquinas para pessoa. Sim. Drástico. Uma coisa interessante dessa área que eu observei é que quando a gente está na área técnica, a gente vê que muitas pessoas são especialistas, mas nem todo especialista é bom em lidar com pessoas, é bom com gente. Nem todo especialista nasceu para ser gestor, né? Então, através dessa dor, eu também fui bem impulsionada. Tem a ver com personalidade, né? Também, não é? Sim, personalidade, temperamento e também aquela vontade de atuar mesmo com respeito, com empatia, né? Que a gente tá falando cada vez mais nos dias de hoje. Essa disponibilidade, né? Nossa. Sim. Camila, a gente vai ter muita pergunta, porque transição de carreira é um assunto que mexe com muita gente, gera dúvidas, né? Como fazer, enfim. Mas a gente pesquisou e descobriu que a qualidade de vida é um motivador que lidera a lista das razões que motivam, né, a transição de carreira, seguidos pelo plano de carreira, aumento salarial, busca por um ambiente de trabalho saudável e novos desafios. Na sua experiência, né? É isso mesmo que você vê, sobretudo na geração millennium? Sim, com toda certeza. A gente deixou nós tínhamos antes aquele estigma, né? Vou entrar em uma empresa, vou ficar até me aposentar, né? Como se fosse aquela fidelidade para a empresa acima de tudo. Não, os tempos realmente mudaram. Quando eu falei do ponto da virada, né? É porque eu estava com aquele medo, né? E aí, será que eu mudo? Será que eu faço a minha transição? Aí chegou aquele momento que a gente não esperava, a pandemia. E na pandemia, de um momento difícil para o mundo inteiro, um infarto. Um infarto do qual eu me recuperei, graças a Deus, mas me fez repensar. O que será que eu tô fazendo com a minha vida? Super nova você teve. Super nova, com todos aqueles hábitos, né, que vão nos empurrando, né, para trabalhar acelerado, fazer tudo correndo, comer de forma inadequada, enfim. O infarto, ele foi um ponto de decisão para mim, porque eu repensei, tudo continuaria funcionando ainda que eu não estivesse aqui. Mas e aí? Qual o meu legado? Que mensagem eu ia deixar? Né, da pessoa que só fez a carreira dentro de uma empresa ou da pessoa que fez carreira e foi feliz e ainda transformou a vida de outras pessoas. Então, o infarto foi esse ponto de virada que combina muito com o que você perguntou, porque além da qualidade de vida, as pessoas estão fugindo muito do microgerenciamento, daquelas lideranças em quanto tempo você vai fazer? Você já acabou? Você já terminou? Eu percebi ao longo da jornada que a gente gostaria de ser tratado como adulto, né? Que recebe a demanda e sabe o que tem que fazer e entrega sem aquela necessidade. E o microgerenciamento, muitas vezes, ele esconde ambientes tóxicos. E é isso que a nossa geração começou a correr, e com razão. Não esperem chegar no meu ponto, por favor. E é curioso isso, né? Sim. Que a pandemia, ela fez por si só, né, todo mundo repensar, né, ou todo mundo não, mas eu acho que a grande maioria das pessoas repensou a vida, né, na pandemia, né, todo mundo repensou. E você teve dois motivos ali para repensar, né, porque na pandemia, acredito que você já começou a repensar a sua vida, aí veio esse infarto. Não, na verdade ainda então, veio a pandemia, veio esse movimento, veio o infarto, comecei a pensar, e eu lembro que na época do infarto, a minha grande preocupação era porque logo eu tinha que voltar pro presencial, porque eu trabalhava em um serviço essencial. Então, apesar do meu problema de saúde, eu tinha que voltar e a gente recebia aquele monte de alertas de pessoas falecendo. Então, foi um momento tenso. Voltei depois do infarto, peguei Covid. Aí, eu ainda com medo, mas aí vem aquela parte da equipe de apoio, né? Meu marido, beijo, Lucas. Meu marido super me apoia e ele falou, tá esperando mais o quê? Ó, ser feliz. Mas eu falo, mas pode dar errado. Ele, mas pode dar certo. Sim.
vamos, né? Então, se realmente a nossa geração começou a repensar e a gente deveria mesmo pensar. Se alguém aí tá ouvindo a gente, tá na dúvida, não perde mais tempo. A hora é agora. A hora Falei é agora. isso hoje na terapia, sobre a importância de ter alguém que acredite nos seus sonhos e te impulsione, né? Porque às vezes a gente não acredita ou tá sem forças e ter alguém que te impulsione, que pergunta exatamente o que seu marido perguntou, né? E aí, tá esperando o quê? Né? Sim, e na verdade aí, agora... é legal a gente compartilhar essa dor também com as pessoas que estão próximas, né? No meu caso, eu não precisei escolher entre família e carreira, né? Eu tenho uma família que apoia a minha carreira. Sim. Então, meu marido falou, o que você tá esperando, né? E a minha filha, Manu, mamãe, você é a melhor. Tá bom, é a opinião dela. Mas eu acreditei fielmente nisso e falei, então vamos em frente. Sim, que legal. E, Camila, segundo uma pesquisa da plataforma Currículo Online, 8 em cada 10 brasileiros com mais de 40 anos já consideraram começar numa outra carreira. Então, queria saber de você, como que você vê essa questão de idade, né, na transição de carreira? Você acha que existe um limite para a gente pensar nessa transição de carreira ou qualquer idade a gente pode pensar se a gente está insatisfeito, se a gente quer mudar, não tem idade para isso? Eu vejo que não há idade, mas não vamos romantizar. A gente sabe que o mercado de trabalho, ele tem ainda muito preconceito, tem algumas áreas são muito fechadas, mas isso está mudando, né? O que eu tenho visto, até trabalhando na consultoria, é que a idade, ela nos traz mais maturidade, né? E com a maturidade, a gente se coloca diferente para o mercado. E o mercado está percebendo isso. E também o perfil da nossa geração voltou a ser o queridinho de muitas empresas, né? Daquelas pessoas que persistem, que são resilientes, né? Que cumprem padrões, que cumprem regras, enfim. Eu não vejo a idade como um fator de limitação. Hoje eu trabalho com recolocação profissional, inclusive profissionais 50 e 60 a mais, né? Então não vejo essa limitação. E uma coisa que eu gosto bastante é que existe... Vocês conhecem a mandala do Ikigai? Não. Ikigai, depois vocês dão uma olhada, gente. A mandala do Ikigai, ela mostra, uma metodologia, né, japonesa. E eles conectam o seu propósito de vida com a sua vocação, com a sua missão, com o que você quer deixar pro mundo, com o que você pode ganhar dinheiro. Quando você chega nesse Ikigai, é como se você encontrasse ali o ponto, né? O ponto certo para você. E nessa metodologia, a gente aprende que a gente só consegue enxergá-la com a maturidade. Né? Então, acho que é um outro ponto que facilita bastante, né? Aos 20 anos, a gente não teria... A gente é empurrado a escolher uma faculdade. Sim. Né? Mas a gente não tem a maturidade de entender se é aquilo que a gente quer para o resto da vida. Sim. Geralmente a transição de carreira eu acho que deve acontecer mesmo ali depois dos 30, né? Grande parte sim, mas até mais tarde, viu? Inclusive, tem grandes empresas, inclusive lá no LinkedIn, né? Que tem montado projetos, né, de contratação 40 mais, 50 mais. Eu já vi. Justamente para trazer este público, tem né? empresas, né, que já estão tendo contratando os 60 a mais também, né? Para fazer trabalho ali. É para que a gente tenha, de fato, a diversidade, inclusive em relação às idades. Sim. Né? Você conciliar a grande experiência, né, a grande experiência da maturidade com a agilidade e tecnologia dos mais jovens, né? As equipes estavam ficando muito iguais, né? A gente precisa dessa diversidade, inclusive nas idades. Sim, isso é muito importante, até porque a gente está vivendo mais, né? Cada vez mais, então isso é muito importante. Muito, muito mesmo. Acho que você já citou, mas eu queria saber, assim, hoje em dia, como você falou, é muito mais comum, né? Que na época dos nossos pais, os profissionais largarem tudo para recomeçar em outra profissão. Você acha que o cenário atual é mais receptivo a quem opta pela transição de carreira? Sim, eu vejo que sim, porque os conhecimentos, eles sempre se conectam, né? Então, mas eu sempre fiz algo em uma área, agora eu posso mudar? Pode, você traz toda a sua bagagem, a sua experiência, os seus contatos, e você pode sempre se renovar. E eu gosto muito de citar o Cortella, a Bruna já sabe, né? E eu vi em uma palestra dele, ele fala assim que a vida ela é muito curta para ser pequena. Então, assim, não vale a pena a gente se apequenar para caber em espaços que não dão mais. Então, hoje a gente tem uma maior abertura. Esses profissionais não são mal vistos como antigamente. Nossa, você não vai ficar até aposentar? Não, isso está sendo quebrado. Então, é um bom momento para a gente aproveitar. Legal. Esse é o momento. A hora é agora, gente.
E Camila, uma vez que a gente identifica essa insatisfação, né, como você identificou, seja ela qual for, né, por, sei lá, salário ou porque não tá feliz, seja qual for a insatisfação, e o desejo de mudar, né, quero mudar de carreira, quais são os primeiros passos que você orienta pra gente iniciar essa transição, né? Tá bom, quero mudar, o que que eu tenho que fazer? Legal. Por onde eu começo? Bem bacana, excelente pergunta. É bom que a gente fale que tem bastante etapas, né? Porque, como eu falei, a gente não pode romantizar. Toda mudança, ela exige ali um sacrifício, até que você comece a colher ali os frutos da sua nova escolha. É importante comunicação, no sentido de apoio da sua família, dos seus amigos, das pessoas que estão perto de você, né? Que as pessoas certas, eu costumo dizer, né? Porque nem todo mundo torce pela gente, mas que as pessoas certas saibam dessa sua mudança, torçam por você, porque como a gente tem altos e baixos, são essas pessoas que vão sorrir e que vão te dar um abraço quando você estiver chorando porque tá difícil. Então isso é super importante. Planejamento financeiro, eu sei que ainda é uma cultura que nem todo brasileiro tem e é super difícil de ter, né? Eu sei que também é uma coisa, um tema que muita gente romantiza, né? É só guardar R$2.000. Como que eu vou fazer isso? Mas o planejamento financeiro é importante. Como eu falei antes da minha transição efetiva, eu trabalhava em 2 áreas de forma simultânea, né? Então, até que o freela virasse o efetivo, né? Virasse o principal, eu trabalhei ali de forma simultânea, equilibrando, conhecendo o mercado, né? E fazendo uma reserva. Porque, dando certo ou não, os boletos não vão ter trégua, né? Então, fazer análise de mercado, e essa análise pode ser você mesmo no LinkedIn, na sua rede, com networking, com profissionais da área que você deseja transicionar, ou através de uma consultoria de carreira, que hoje em dia é muito mais acessível. A gente tem um número muito grande de consultores para vários nichos, né? Mas, apesar de acessível, já deixa um ponto de alerta. Verifica a formação e a experiência. Mas como é mais acessível, de repente é o profissional que vai te direcionar para a sua região, para o seu objetivo, para o seu nicho, para a pretensão salarial que você deseja, quais são os caminhos e a trilha de carreira e de aprendizagem para chegar lá. Porque às vezes mais alguns cursos são necessários. Sim, importante você falar que não vai ser fácil, né? Porque as pessoas têm essa visão também, né? Vocês falaram que a gente ia falar do processo, né? Então... Sim, que vai ser fácil, mas não é, né? Até a pessoa conseguir entrar naquela área que ela tá transicionando, não sei se é assim que fala. Exatamente. Não é? É difícil, né? Tem que ter esse planejamento aí. A gente sabe, tem a questão do etarismo, igual você falou, tá muito avançado, mas ainda tem muito etarismo, né? Só que eu gosto também muito de falar, tem um livro do Thiago Brunet que chama Especialista em Pessoas. E dentro desse livro, é um best-seller, ele fala assim, escolha o seu difícil. Então eu vou falar, é difícil transicionar de carreira. Mas será que não é difícil viver frustrado em uma área que não é a que você gosta, que se sente bem, que você não pode ser você? Então, no meu caso, tinha 2 áreas que eu gostava muito, né? Eu gosto muito da área industrial. Mas tem uma hora que algo vai bater mais forte no seu coração. E será que não vai ser difícil passar uma vida pensando, e se eu tivesse tentado? Ou e se eu tivesse feito? Precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem para os 2 lados, né? Para você continuar num lugar que você tá insatisfeito, também precisa de coragem, né? E precisa de mais coragem ainda para você mudar, para procurar e se preparar para isso, né? Exatamente. Camila, e é mais fácil, assim, a pessoa tentar fazer a transição de carreira para ela ser empreendedor ou para ela tentar entrar realmente numa empresa? Olha, eu costumo dizer que não há facilidade nesse processo. Tem gente que fala, né, que ser empreendedor é fácil, vou ser líder de mim mesmo. Gente, quem se gerencia? Ser gestor de si mesmo, muitas vezes a gente não gerencia nem o despertador. Não. São vários sonecas. Ser empreendedor não é fácil, é uma batalha, demanda muito estudo. É mentira que você vai trabalhar menos, porque você não tem hora pra começar nem pra ir dormir. Você vai trabalhar muito. Então, assim, são processos difíceis, mas são processos gratificantes. Não tem como você receber algo depois, né? Ter ali o seu sucesso sem passar por esses caminhos. Seja empreendendo, seja entrando em empresa. E eu acho que os 2 caminhos são muito especiais. Tudo depende do seu objetivo e do seu propósito de vida. Sim. E falando em caminho aí, Camila, tem alguma coisa, algum caminho aí que essa pessoa que queira transicionar, né, de carreira deve evitar? Assim, alguma coisa, não faça isso se você está querendo
fazer essa mudança de carreira, tem algum conselho pra gente não fazer, pra evitar? Para evitar? Bem, eu acho interessante, primeiro, você entender quem você é. Não deixar que os outros falem como deve ser a sua carreira, né? Porque muitas vezes, dependendo do perfil, as pessoas, eu vejo isso em muitos profissionais, elas buscam validação nos colegas de trabalho, na família. Nossa, mas você tá indo bem. E você vai ficando triste. Então, se conheça, né? Isso até é uma questão de inteligência emocional. Nomeie as suas emoções, se conheça, se permita, entenda quem você é. Então, para que você possa se blindar. Porque muita gente vai falar muita coisa que se você não deixar, aliás, vai te magoar. E aí vai fazer com que o medo venha e o medo paralisa, né? E um outro ponto importante é querer ser protagonista da sua carreira. Tomar as rédeas, né? Falar assim, eu não sou um crachá. Né? Como a Bruna citou, hoje eu sou professora no Senac, era um sonho pra mim ser professora da instituição, sonho realizado, né? Nós ticamos, o meu checklist está ticado com esse sonho. Mas eu tenho que entender que eu não sou a Camila do Senac, eu sou a Camila. Eu sou a Camila Rigorfi, né? Então eu sou mais do que o crachá. Ser protagonista é uma decisão, né? Então eu considero que é um passo super importante. Sim. E, Camila, quais são, assim, as características ou habilidades que podem ajudar a pessoa, assim, nesse processo? E tem outra pergunta, e você considera... Quais são os principais desafios também? Você já falou, mas só reforçar. Legal. Das características, eu gosto muito de um livro do Nassim Taleb, né, Bruna? A gente estudou ele um pouquinho juntas, que fala do antifrágil, as coisas que se beneficiam com o caos. Né? Ser antifrágil, ele é mais do que ser resiliente, é mais do que passar pelas situações e suportar. É passar pelas situações e aprender com elas. Então, assim, comecei a empreender, comecei a transicionar, errei, quebrei a cara. Lições aprendidas. Anota. Eu posso errar, mas não de novo na mesma coisa. Né? Então eu tenho que ter um aprendizado para ir para frente. Isso é super importante. E uma outra dica é sobre comunicação. E eu não tô falando de oratória, porque não é o perfil de todo mundo ir lá falar em público e está super bem. Mas a comunicação, ela abre portas. Ter o seu pitch, a gente fala de pitch, aquela apresentação breve, pessoal, que você fala quem é você, ela tem que estar pronta, na ponta da língua. Porque você nunca sabe quando você vai encontrar com uma pessoa que pode te abrir a porta que você deseja. Nossa, isso é muito difícil. A gente até faz uma técnica com os alunos, né, do elevator pitch, né, que a gente fala assim, se você encontrasse no elevador com uma pessoa que pode decidir a próxima porta que será aberta, o que você falaria em poucos segundos do térreo ao 10º andar? Quem é Bruna? Quem é a Aline? Quem é a Camila? Então, se comunicar, treinar mesmo. Quem é você, as suas principais aptidões, as suas paixões, os seus valores. Isso é super importante. Sim, isso eu me lembro uma vez que eu tava gravando uma série na Globo e eu encontrei uma atriz na sala ali dos produtores de elenco, eu encontrei uma atriz que ia conversar com uma diretora. E aí ela falou, vamos comigo. Ela foi super generosa, me chamou pra ir junto, né? E aí quando a gente chegou lá, essa diretora falou assim, você é a fulana, tudo, o ciclano me falou de você, disse que você é uma ótima atriz. E ela fez assim, sou mesmo, eu sou muito boa, eu faço isso. E eu assim, eu tinha 20 e poucos anos, eu olhei ela falando aquilo, eu nunca mais esqueci. Foi uma lição aprendida, porque aí a hora que a gente saiu de lá, eu falei assim pra ela, eu falei, nossa, ela falou que você é muito boa e você falou que você é mesmo. Ela falou, mas você queria que eu falasse o quê? Não, imagina, Mas a gente tende a se sabotar. Imagina, isso aí é coisa... Não é tudo isso. Não é tudo isso. E ela bancou de uma forma assim tão bonita que foi uma lição aprendida que anos depois, o Juca de Oliveira, um grande ator que... Eu não sei se as pessoas mais novas conhecem, mas a gente tá aqui falando pro nosso público, né, do milênio. Que é o Juca de Oliveira, um dos maiores atores, se não o maior que a gente tem aqui, né, vivo, né, graças a Deus tá aqui com a gente. Ele me chamou pra fazer a primeira peça que eu fiz com ele, e o dia que o telefone tocou, e era o Juca de Oliveira na linha, ele falou assim pra mim, Bruna, olha, quem me passou seu contato foi o Mário, e eu tô procurando uma atriz assim, e ele me disse que você, além de ter o perfil, é uma excelente atriz. Aí eu falei assim, sou mesmo? Falei, eu tenho perfil e sou muito boa. Eu sou a atriz que você tá procurando. E aí eu falei,
sabe, é exatamente isso, né? Se você encontrar alguém ali no elevador, como você falou, o que você vai falar? A gente Tem precisa que ter o pitch pronto. a gente precisa saber, né? O que a gente sabe fazer bem, né? Se vender, né? Se vender, eu acho isso E um outro ponto importante. importante é não esquecer os seus valores, né? Porque muitas vezes, no desespero, né? Eu quero entrar na empresa. Às vezes tem o tal do fit cultural, né? Às vezes a empresa não combina com você, não combina com o que você acredita. E aí você vai ficar feliz, mas vai estar frustrado antes de acabar a experiência. Sim. Então isso também é uma coisa importante. Vai trabalhar o seu pitch, quem é você, a profissional, e quem é você, a pessoa. Uhum. O que você acredita, o que vai fazer ter sentido aquela posição pra você. Uhum. Esse tá entre os desafios também, da transição, na hora da transição? Também tá entre os desafios, porque muitas vezes a gente, como a gente acabou de comentar, né? A gente tem aquela dificuldade de se vender. Fala, nossa, vão achar que eu sou soberbo, né? Falando eu sou. Mas você é. Mas você fez. Mas você estudou. Né? Quando eu olho... conhece, né? Sim, quando eu olho pra trás da minha jornada, nossa, você trabalha com carreira. Eu fiz depois uma série de especializações. Tenho passado uma jornada estudando. Hoje eu tô realizando um sonho, eu tô fazendo mestrado. Então se alguém falar, nossa, você é. Sim. Foi construído. Sim, sou. Por que não falar, né? Sim. A gente precisa se apropriar da nossa história. E aí, falando disso, de se apropriar e de saber se vender, tudo, eu queria que a gente entrasse no famigerado LinkedIn, que é uma especialidade aí da Camila, né? Como que a gente pode tirar melhor proveito dessa ferramenta, né? Porque, como eu disse, a gente se conheceu num curso, né, de podcast, e a gente também teve que criar um podcast. E a gente falou exatamente sobre a transição de carreira, que era a especialização, a especialidade da Camila, né? E ela falando sobre LinkedIn, e éramos em 4. E, gente, eu lembro da cara de desespero dela, assim, olhando, porque ela falou, não, gente, vocês precisam atualizar, fazer isso. A gente se olhava, parecia que ela tava falando grego. Aí eu falei, mas atualizar o quê? A foto tem que estar atualizada? O que tem que estar atualizado? Ela, meu Deus do céu. Não, daí ela mudou até o roteiro. Lembra que a gente até mudou? Ela falou, não, gente, então vamos parar aí e recalcular o negócio, porque vocês não estão sabendo nada. Então, a gente não tem ideia de como essa ferramenta... Eu, por exemplo, como atriz, apresentadora e tudo mais, eu achava que o LinkedIn nem pudesse me ajudar. E lá no curso eu falei pra você, né? Eu falei, Camila, eu acho que você me mandou uma vaga... Acho que você me mandou uma vaga. Eu falei, por que não chegou pra mim? Eu perguntei pra você, por que essa vaga não chegou pra mim, Camila? Perfil mal configurado. Ah lá. As configurações do LinkedIn. Então vamos lá, LinkedIn, 1 bilhão de pessoas. Parece bastante? Nossa. Pra vocês? Um pouco, né? Bastante, né? Quantidade de usuários até 2024 dentro do LinkedIn. 75 milhões números de usuários do LinkedIn no Brasil. Isso até ano passado. Muita gente. Né, 200 mil empresas dentro do LinkedIn, maior rede profissional do mundo. Então, assim, não tem como não estar lá. O que muita gente erra em relação ao LinkedIn é que acha que o LinkedIn é só um currículo. Vou lá, preencho, deixo lá, alguém vai me chamar. Não funciona assim. Hoje, principalmente, muitas oportunidades vêm pelo networking, que é se conectar com as pessoas. Então, eu tenho perfil, mas eu converso com as pessoas, eu interajo, participo de eventos, comento, faço os meus artigos, os meus posts sobre a minha área, dou os insights, as dicas, e as pessoas também, e isso a gente vai gerando uma troca. Através desse networking, por exemplo, eu já fiz cursos que eu não poderia fazer um investimento naquele momento. E aí eu consegui bolsas integrais, porque eu fiz o contato no LinkedIn com a pessoa que ia dar o curso, né? Então, dica, vai preencher? Preencha com atenção. Tem campo para tudo no LinkedIn. Se eu coloco os itens certos nos locais certos, os recrutadores e potenciais decisores vão me encontrar. LinkedIn tem um algoritmo. Ele entrega mais o perfil que está melhor configurado, melhor preenchido. Mas não basta só preencher. Porque se eu preencher e abandono, o algoritmo também não entrega. Você tem que estar sempre ali, né? Atualizando, mexendo. Atualizando, se conectando com pessoas. As pessoas te mandam mensagens, fazem comentários. Se você não responde, por que o LinkedIn vai entregar o seu perfil? Né? Nós temos algumas métricas dentro do LinkedIn, né? A interação com as pessoas é uma delas. Então, se você fez um post, as pessoas comentaram, você precisa responder.
é uma rede social também, não é só profissional. Mas se as pessoas estão procurando emprego, você falou, tá sempre postando. Uma coisa é você, por exemplo, você tem os seus trabalhos. Sim. Você tem conteúdo pra postar. Sim. Todo dia, se você quiser, você posta todo dia alguma aula sua. Agora, uma pessoa que tá em busca de um emprego, ou até mesmo uma pessoa como eu, que é freelancer, né, que eu sou atriz, eu vou postar o dia que eu trabalhei. Mas daí, se eu ficar 2 semanas, 1 mês sem tempo de trabalho, eu vou postar o quê? Você tem toda uma vida profissional de dicas pra poder postar. Essa é a grande questão, não precisa ser só o evento daquele dia. Pode ser uma dica. Você, atriz que está começando agora, segue algumas dicas. Você tem pra dar. Você, locutora, que vai começar agora. Você que está em dúvida sobre entrar em determinado curso na faculdade. Acabei de me formar junto com a Aline no curso X. Então, a gente sempre tem coisas para agregar. Essa é a grande questão. E no LinkedIn, uma outra coisa legal é que é um tabu, né? Eu só posso falar da minha profissão. Mentira. É claro que você não vai postar lá o que você comeu de manhã, de tarde e de noite, né? Mas você pode falar sobre os seus hobbies. E porque os hobbies também conectam pessoas. Eu tenho um grupo de ciclismo. Eu faço uma arte marcial. Porque isso fala sobre competências, né? Você já entende muito do perfil, por exemplo, de disciplina de uma pessoa que te fala que como hobby vai correr às 5 da manhã. Concordam? Yeah. Sim, né? Então, o LinkedIn, ele tem essa abertura. Todos nós, eu sempre falo isso para os alunos, que os alunos, eles tendem a... mas eu vou postar o quê? Todos nós temos algo para agregar. E a troca, ela enriquece. Que é essa coisa que você falou, não esquecer que também é uma rede social, né? Também é uma rede social. E para as empresas, imagina, um recrutador está buscando alguém. E lá já mostra o que a pessoa acredita, como ela é, o que ela conhece, a disponibilidade dela de estar instruindo as pessoas, de estar ensinando. Eu vou conversar com a Bruna. Né? E também a gente tem uma guia lá, a gente tem muitas ferramentas, né, que não daria tempo para falar aqui, mas a gente tem, por exemplo, a aba de destaques. Nos destaques, você consegue colocar as fotos, links, que montam como se fosse um portfólio. Uhum. Tem um outro link do LinkedIn, uma outra parte, que é a parte de prestação de serviços. Uhum. Você pode colocar os serviços que você presta e receber orçamentos dentro da própria plataforma. E pode postar coisas passadas também. Pode. Tipo, um trabalho que você fez. Pode. Como portfólio. Com tranquilidade. Então, assim, é recheado de oportunidades. Tanto para quem busca CLT, como para quem está prestando serviço. Tem também as company pages, que é você criar a página da sua empresa. Então, assim, vocês podem ter a página do podcast, né, de vocês. Então, tem ferramenta para todos os públicos, mas tem que ter essa atenção especial. E da mesma forma que eu falei sobre a transição de carreira, para quem tem uma super dificuldade, o que eu faço, por onde eu começo, a consultoria é um caminho. Porque eu escuto muito falar, né, que agora eles falam, vocês estão procurando as vagas, mas na verdade, os recrutadores que procuram a pessoa primeiro, né, tipo a pessoa que tá lá em destaque, ela nem procura a vaga. A vaga vem até ela, né, através fora que tem a IA, né? Quando a gente fala da inteligência artificial, antes você pegava o modelo do Word, preenchia o seu currículo e você mandava. Sim. Agora, se o currículo não estiver no modelo certo, na sequência certa, com as palavras-chave adequadas, o ATS, que faz aquela triagem automática de currículo, elimina o seu currículo do processo antes do seu currículo chegar na mão do recrutador. E aí gera aquela frustração. Eu tinha tudo pra vaga e não me chamaram. Tem essa também. Eu preciso adequar para as inteligências artificiais. Sim. Mas eu não estou falando isso para desanimar. Pelo contrário, a gente tem muita informação, inclusive gratuita, né, sobre o LinkedIn. Vale a pena pesquisar, tirar esses minutos, assim, pegar uns minutos na sua semana para cuidar da sua carreira e do seu perfil. E o ideal é que a cada curso que você faz, você já vá atualizando. Porque se a gente esperar um ano inteiro, fica muita coisa para trás. Sim. E atualizar tudo de uma vez também não é bom, colocar tudo de uma vez. Não, acho que você ficou muito tempo abandonado, né? É igual beber água, amiga. Não adianta beber os 2 litros de uma vez só durante o dia. Você tem que beber aos poucos. Eu queria pontuar um último detalhe que às vezes também muita gente deixa desapercebido, que são as recomendações. Sim. Quando você vai comprar um produto hoje, se tem uma série de comentários negativos, você compra? Não. E se tem positivos? Sim. Você é impulsionado, né? No LinkedIn, você tem a opção de ter recomendações, solicitar recomendações. Então, se as pessoas que trabalham com você deixam recomendações sobre o seu trabalho, isso endossa que o seu perfil é verdadeiro, que de fato você tem entregas, que essas entregas foram pontuais, foram adequadas. Então eu super recomendo. Aí tem gente que fala, mas eu vou ficar sem graça de pedir recomendação. Não fique. Não fique. Uma boa prática, por exemplo, é você recomendar um colega.
Porque aí ele vai se sentir, eu vou recomendar ela também, né? Essa troca, ela pode ir acontecendo. Uma mão lava a outra, né? Por que não, né? Uma mão lava a outra, Gente precisa de gente. Sim. Estratégia. Tá todo mundo querendo ser recomendado, né? Então vai... Sim, mas é legal, né? Mas uma dica também é recomende pessoas que de fato você trabalhou ou estudou junto, né? Que você possa falar. Não joga na IA pra montar a recomendação. Fala com sinceridade. E quem você estudou também, você pode recomendar? Eu pensei que só era, tipo, com quem você trabalhou. Não, lá quando você solicita, quando você manda uma recomendação, o LinkedIn pede pra você selecionar qual é o vínculo. Se são pessoas de uma mesma equipe, se vocês estudaram juntas, se foi um cliente seu. Entendi. Bacana, né? Há um mundo, né, pra desbravar dentro do LinkedIn. Várias dicas legais. Sim. Assim, pra você listar, assim, as principais dicas. Pra quem tá começando agora. Eu vou abrir meu LinkedIn agora. O que eu tenho que fazer? Tira uma boa foto. Eu não tenho condição de fazer um fotógrafo profissional. Beleza, vai tirar com o celular? Fundo neutro, pode sorrir, não vai gargalhar, mas você pode sorrir, não é foto de documento, tá? Você pode sorrir, pode ser você mesmo, mas não coloca nada que oculte parte da sua face. Porque isso não fica bacana. Mas eu vou trabalhar de capacete e óculos. Não, você tira pra você que seu rosto possa aparecer. Evita a foto que tem gente no fundo. Sim. Muitos clientes falam assim, mas eu só uso maquiagem quando eu vou em casamento. Então eu vou mandar foto do meu casamento. Não faça isso. Tire uma foto para o LinkedIn. Então, é legal a foto. O banner, que é aquela imagem que vai atrás da foto, tem que ser uma imagem que se conecte com o que você quer mostrar na rede. Não é a foto da sua família, por exemplo. A não ser que você seja terapeuta familiar. Mas assim, tem que ser uma imagem que combine com a mensagem que você quer passar. Tem um campo que é o resumo. O resumo, eu costumo dizer que é aquele aperitivo que faz a pessoa querer ler o restante do seu perfil. Então, o resumo, ele precisa ser envolvente. Então, escolha bem as palavras, conta quem é você, e ali pode entrar os seus hobbies também. No mais, interaja com as pessoas e faça postagens. Tem dúvida? Tem uma série de guias gratuitos do LinkedIn que ensinam como começar a fazer as publicações. No próprio LinkedIn tem essas, ou não? Sim. Na verdade, quando você segue as pessoas, né, uma outra dica é seguir pessoas relevantes para sua carreira. Você vai começar a ver o conteúdo das pessoas e quando você clica em seguir, sempre você recebe no feed, que é a página inicial, as dicas dela, né? Então tem muito conteúdo bacana para você ir atualizando sempre. Sabe o que é legal também? Que o LinkedIn, ele faz várias lives, né? Interessantes da sua área, né? Eles chamam convidados pra falar. E é legal você assistir, que aí você assiste e comenta e você já meio que vai engajando ali com as pessoas também. É uma forma, né? E pra quem tem a versão premium, né, tem gente que fala, se eu fizer o cadastro do premium, vale a pena? É interessante, é bacana, porque dentro do LinkedIn tem os cursos, né, do LinkedIn Learning. São cursos com certificado em várias áreas do conhecimento, o que também é uma super dica pra quem tá aí em processo de recolocação profissional. Não pode gastar muito, mas precisa se atualizar. Bacana. Legal. Mas tá vendo? Aprendeu? Eu tenho todas as dúvidas no LinkedIn. Eu tenho que fazer um episódio de LinkedIn, né? LinkedIn. Camila, pra finalizar aqui o nosso papo, além da sua própria história, né, que foi surpreendente, eu não sabia, fiquei, nossa, que história. Tem mais alguma história de transição que você auxiliou, que sirva de inspiração? Tem sim. Eu gosto de comentar que o primeiro currículo que eu montei, antes de ser consultora, inclusive, foi o do meu pai. Ele já era 40+, já tinha ficado um bom tempo por questões de saúde desempregado. E eu cuidei do currículo dele. Eu costumo dizer que a gente não monta, a gente cuida. Porque um currículo não é só um documento, é toda a trajetória de uma pessoa. Então a gente tem que ter um olhar especial. Não é mais é o currículo, né? O primeiro que eu fiz foi o do meu pai. Um outro case interessante foi de um profissional da área da fundição de metais. E eu achei muito legal, porque ele estava com medo. Ele trabalhava numa empresa muito grande, mas ele tinha um cargo de analista. E ele queria migrar, ele queria ir para o sul, porque a família dele toda estava lá. E ele não sabia como se posicionar. E a gente fez um trabalho interessante, ele recebeu uma proposta de mudar para o sul, num cargo de gerencial, do lado da família. Ele pegou e foi. Isso já tem aí uns 3 anos, super feliz, perto da família, ganhando o que de fato ele merece, né? Então é um case que me motivou e me motiva até hoje, né? Porque eu acabo fazendo parte como consultora da vida das pessoas. Sim. Eu acabo montando o perfil da mãe, do pai, dos filhos como aprendiz e assim vai, né? Porque você faz parte do momento mais especial, que é, oi, você foi aprovado.
Ai, que legal. É muito gratificante. É imagina. muito gratificante. Muito E um último case que eu coloquei para falar com vocês são dos alunos, né? Meus alunos costumam dizer: ai, professora, eu ouvi sua aula, agora eu quero mudar de emprego. Eu falo: não é para vocês pedirem demissão, mas eu quero que vocês ressignifiquem trabalho, né? Trabalho, você é gratificado, né? Você tem o seu salário, mas ele também precisa ser gratificante. Sim, isso é muito importante, né? É muito importante. Eu consigo imaginar uma vida, assim, trabalhando com uma coisa que você não gosta, pessoas, né? Que tem muita gente, né, que não gosta do trabalho, mas gosta das condições do trabalho, por exemplo, né? Eu não gosto daquilo que eu faço, mas as condições são boas, então isso me mantém aqui. Mas o ideal seria gostar de tudo, né? Nem sempre dá pra gostar de tudo, mas assim, a gente tem que estar feliz, né? Mas e também a gente tem que olhar as coisas que são aceitáveis e que não são. Por isso que eu gosto muito de falar de valores. Sim. Eu aprendi a ver que respeito é essencial. Sim. Se não há respeito, o ambiente fica tóxico. E ambientes tóxicos adoecem. Sim. E não vale a pena perder a saúde pelo ambiente de trabalho. Exatamente. Sim, exatamente. De novo, citando a terapia aqui. Uma vez a terapeuta me falou exatamente isso. Sobre relacionamentos, mas que serve para todas as áreas da vida. A gente tem que ter ali a nossa pirâmide, ali a nossa régua daquilo que não é... daquilo que a gente não aceita. Porque ela fala assim, coisas boas... Tá maravilhoso, né? Tipo, tô nesse trabalho, isso é bom, tá ótimo, tá tudo bom. Agora, o que não é bom, você tem que ter aquela régua do que é inaceitável. Porque o que é inaceitável, ele não... me fugiu a palavra, é inegociável, né? Então, assim, às vezes, eu tá num lugar que, enfim, que o chefe é abusivo, às vezes eu consigo lidar com aquilo e não me afeta, mas pra você isso é inegociável, então pronto, aí já não é o seu lugar. Acho que falta de respeito é uma questão que é inegociável, né? Respeito, acho que é o mínimo em todas as relações profissionais. E todas as relações, na verdade, né? Relações da vida, exatamente. Bom, Camila, super obrigada. Eu agradeço. Obrigada. Nossa, muito, muito legal ter você aqui como nossa primeira convidada nesse assunto, né? Nesse tema tão importante, né? E por último, eu queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais, para quem estiver nos ouvindo, quiser transicionar de carreira, estiver pensando, segue a Camila. Camila, você tem 30 mil seguidores, Com né? mais de 30 mil seguidores. É Camila Rigorf, lá no LinkedIn. Vai ser um prazer. Se conectem comigo. Além da consultoria, eu faço lá as postagens diárias sobre o mundo do trabalho, carreira, propósito, valores. E vai ser um prazer se conectar com o público do Rasgando Checklist. Então vai lá, gente. Sigam a Conecte a Camila, gente. sigam a Camila e sigam o nosso podcast Rasgando Checklist. LinkedIn. A gente vai criar o LinkedIn e venha rasgar o checklist aqui com a gente também. Super obrigada, Camila. Até uma próxima. Todo mundo que tá assistindo, espero que tenham gostado, né, Bruna? Sim. E no próximo episódio a gente vê o que a gente vai falar. Legal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Cá.